E o Corinthians atrasou o pagamento de salários em carteira mais uma vez. Pelo segundo mês consecutivo, o Corinthians não conseguiu cumprir aquilo que estava estabelecido com atletas e membros da comissão técnica. O pagamento costuma ser feito no quinto dia útil do mês, que cairia no último sábado. Os atletas foram avisados de que os pagamentos seriam feitos nesta segunda-feira, o que também não aconteceu. Não há uma nova previsão e é provável que o Corinthians atrase mais alguns dias, tudo por causa de um enorme problema de fluxo de caixa. No mês de maio já haviam sido 5 dias de atraso. De acordo com o presidente Osmar Stabile, essa situação tem a ver com problemas no fluxo de caixa. Corinthians, segundo o presidente, tem precisado resolver uma série de pendências na FIFA. Foram mais de 80 milhões de reais pagos ao Santos Laguna pelo Félix Torres e a um outro ex-jogador que passou pelo Timão. O grande problema vem agora. O Corinthians ainda tem outras várias pendências a serem quitadas. O Timão tem até essa sexta-feira para pagar mais de 40 milhões de reais ao Tajeres pelo Rodrigo Garro, sob o risco de, se não pagar, ter outro transfer ban e ficar sem acordo com o Tajeres pelo Garro. São 7 milhões e 400 mil que o Corinthians deve ao Philadelphia Union pelo José Martinez, mais 4 milhões e 300 mil ao New York City pelo Thales Magno e outros 6 milhões de reais ao Midland pela venda, ou melhor, pela contratação do Charles. Todos esses transfer bans já aplicados pela FIFA, o Corinthians só não tem situação mais caótica no que diz respeito a débitos com outros clubes do que o Botafogo, que já tem 6 transfer bans contra si e serão 14 até o próximo mês, de acordo com o ex-presidente do clube, o Carlos Augusto Montenegro. Você, torcedor corintiano, como é que você encara todas essas questões financeiras? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Gente, o Corinthians está de olho aí no zagueiro, né, o Lucas Fasson, tá? É uma informação que foi divulgada até vazou através de um influenciador lá do Atlético Mineiro, mas o time do Povo confirmou a informação, tá? E eu também confirmei com uma fonte do Corinthians, só que a fonte que o do Corinthians passou para mim é que ele foi oferecido e está em avaliação. É um nome interessante, né, para o sistema defensivo do Corinthians. O zagueiro Lucas Fasson tem 25 anos, atualmente está no Lokomotiv Moscou, foi revelado pelo São Paulo com passagem pelas seleções de base do Brasil. Ele tem contrato até junho e pode ficar livre no mercado, tá? Então, assim, tem contrato até junho e vai ficar livre no mercado, essa é a verdade, né? Os clubes brasileiros, né, como o Internacional, já realizaram sondagens pelo atleta, tá? Também o Atlético Mineiro. Então, na atual temporada, né, do Campeonato Russo, né, vamos aos números do Fasson. São 26 jogos, 2 gols marcados, 1.881 minutos em campo, cerca de 3, 4 bolas recuperadas por jogo, cerca de 1 interceptação por jogo, entre 3 e 4 cortes por jogo, e não tem nenhum erro que resultou em gol, tá? O Lucas Fasson. Ele tem 1,87 m de altura, ele se destaca pela imposição física, né? Um cara forte, né? Lembra até um pouco aquele que foi para o Atlético Mineiro, aquele zagueiro mala lá, esqueci o nome dele. Tem a segurança defensiva e boa capacidade de recuperação, sendo uma opção interessante para qualificar o setor, sem custos, né, de transferência, já que em junho agora ele fica livre no mercado, tá? É isso, então esse é o Lucas Fasson, 25 anos, tá? Agora, tem ele, hein? Tem ele, e é o Lianco, né? Isso mesmo, né? O Fasson, né? Tem ele e tem o Luiz Felipe, que é outro zagueiro também que o Corinthians, tá? Que o Corinthians, ele tem interesse. José Martinez deu entrevista e falou pela primeira vez, desde que deixou o Corinthians, uma entrevista à ESPN Brasil, tá? Ele falou muita coisa, né? Tentou explicar o que aconteceu com ele, né? Ele que sofreu ali uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, e isso teria acontecido durante a final da Copa do Brasil de 2025 ou num jogo de pelada que ele jogou na Venezuela. Ninguém sabe, né? Cada um diz uma coisa. Vamos ver o que ele fala. No final da Copa do Brasil,
No momento em que eu saí lesionado, eu comuniquei o fisioterapeuta e o doutor. Eles não queriam acreditar porque me perguntaram: como você terminou o jogo? Eu disse: a intensidade do jogo me deixou terminar o jogo. O Tasmaniana, lembra? Deve ser verdade mesmo. E eu pude terminar bem. Depois da celebração de tudo, de recebermos as medalhas, eu entrei no banheiro e fui tomar banho, porque iria viajar depois do jogo. Tinha um compromisso na Venezuela com o meu filho. Dentro do vestiário, eu contei ao doutor que eu saí lesionado. Eles me examinaram e perguntaram se teria como eu fazer a ressonância na Venezuela. Respondi que sim. Beleza. No momento em que cheguei na Venezuela, eu não pude fazer a ressonância, mas eu fiz. O jogo que estive na Venezuela com meus amigos foi no dia 26 e a ressonância foi no dia 27. Eu fiz, mas isso que pega, né, José Martins? A ressonância foi depois do jogo, né, da pelada. Eu fiz minha ressonância e mandei tudo para o doutor. Quando eu enviei, ele me perguntou se teria com quem fazer fisioterapia na Venezuela e fortalecer. Eu disse que sim, comecei a fortalecer e comecei a fazer a terapia. Eu estava treinando também, tá? Enfim, quando eu cheguei ao Brasil, quando consegui viajar, fazem uma ressonância em mim, saiu diferente da ressonância que eu fiz na Venezuela. Muitos disseram que eu me lesionei no jogo que estive com meus amigos, e eu não estava lesionado desde o jogo eu estava lesionado desde o jogo contra o Vasco. E o doutor que estava na época sabia da lesão, assim como o fisioterapeuta. Aí fica aí a palavra de um, palavra de outra, tá? Enfim, ele disse o seguinte, que quer voltar porque ama o Corinthians, tem vontade de voltar. Agora fica a questão, né? Você aceitaria o José Martins? Eu não consegui falar com dirigentes do Corinthians para saber se aceitariam o José Martins de volta. Enfim, vamos aguardar. Eu vou tentar trazer isso para vocês aqui na programação. Mas José Martins fala pela primeira vez depois de tudo que aconteceu e ainda diz que quer voltar ao timão. Você aceitaria o nosso Tasmania, José Martins, de volta? Comenta aqui abaixo, ó. Ó, a situação tá pegando pro presidente Osmar Stabile, hein? Agora é mais do que oficial, tá? Você viu aí em todos os portais, mas eu quero dar o crédito para quem merece o crédito, que é o perfil Time do Povo, né? Que trouxe aí em primeira mão, né? Trouxe ontem, e muita gente fez, né, a matéria depois, mas eles foram aí os primeiros, né, os primeiros a estarem divulgando que o Ministério Público, né, transformou, tá, transformou o presidente do Corinthians em investigado, agora é oficial. Em uma nova decisão assinada pelo promotor, né, o Cássio Roberto Concerino, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, foi incluído oficialmente na condição de investigado do PIC, tá, que é o procedimento investigatório criminal, que apura a contratação emergencial de uma empresa de segurança pelo clube, né, empresa a qual ainda nem tinha autorização para atuar. Segundo o Ministério Público, a medida foi tomada após o depoimento de Fábio Soares, que é ex-diretor administrativo, que expôs detalhadamente, né, a conduta de Stabile nos fatos investigados, especialmente em relação à contratação da empresa ligada a Fernando José da Silva, o Nandão. Né? Um dos pontos que chamou a atenção do Ministério Público foi a existência de documentos e ofícios assinados por Fernando José da Silva como gerente operacional do Corinthians, contrariando declarações anteriormente prestadas, né, pelo clube por sua relação funcional no período investigado. O promotor ainda deve determinar novas diligências para apurar a atuação de Fernando José da Silva, além de requisitar ao Corinthians documentos adicionais que visam, né, esclarecer sua participação nas atividades administrativas do clube. Outro fator relevante é que o Ministério Público já marcou o interrogatório de Osmar Stabile para o dia 23 de junho de 2026, quando o presidente deverá prestar esclarecimentos acompanhado pelo seu advogado. A decisão representa uma mudança extremamente relevante no caso. Até então, Osmar aparecia apenas de forma indireta na investigação, agora passa a figurar formalmente como investigado pelo Ministério Público no procedimento criminal. Meu amigo, o bicho tá pegando. O Time do Povo trouxe com exclusividade essa informação e agora o Osmar vai ter que se defender, porque não é só aquilo que a gente estava pensando, né, de se vale ou não o valor ali dos seguranças. É uma empresa irregular, né? Enfim, tem muita coisa que precisa ser investigada agora e nós vamos acompanhar todo esse caso aí, trazer todos os detalhes sempre que houver atualização. Deixa o like, comente aqui embaixo. Para cima para falar dos salários atrasados, hein? Os salários do Corinthians estão atrasados, tá? Informação importante, né, divulgada pelo UOL e confirmada aqui pelo canal Café do Setorista, realmente os salários estão atrasados. Isso já aconteceu no mês passado, né, é reincidente, e agora, né, os salários de jogadores e de comissão técnica, que era previsto para o 5º dia útil de junho, estão atrasados novamente. A diretoria do Corinthians trabalha para regularizar, a pendência com o elenco o quanto antes. Eles trabalham com uma data até o final de semana, tá? E já os demais funcionários com registros em CLT receberam normalmente os valores referentes a maio, tá? Enfim, o Corinthians segue com uma dívida de quase 3 bilhões, né, 2,7 bilhões, enfrenta uma série de problemas financeiros. O Corinthians tem até agora o dia 12, né? Hoje já é dia 9, tem até o dia 12 para pagar o Tadieres, senão vai sofrer um segundo transfer ban,
porque já sofreu um transfer ban no caso José Martínez, né, com o time da Filadélfia, né, o time dos Estados Unidos, deve 12 milhões de reais para o time na Filadélfia, 43 milhões de reais para o Tadieres, que vão ser pagos até o dia 12, e o Corinthians, né, optou por atrasar o salário aí dos atletas. Eu, né, acredito, hoje ninguém quis atender o telefone por causa de tudo isso que aconteceu, mas eu já ouvi antes disso acontecer que o Corinthians ia ter que escolher algumas coisas, né? Por exemplo, o Corinthians preferiu pagar, não atrasar os salários dos atletas na última oportunidade, e preferiu tomar o transfer ban do que pagar, preferiu receber o transfer ban, desculpe, tá, gente? Decidiu receber o transfer ban, tomar o transfer ban para pagar os atletas. Agora, eu não sei se fez ao contrário, né? Você está guardando dinheiro para pagar, né, o Tadieres, e aí atrasou o salário dos atletas. Quer dizer, no Corinthians você consegue pagar uma coisa ou outra, você não consegue pagar tudo. A situação realmente é drástica, é lamentável no Corinthians, tá? Então nós temos uma situação difícil. Eu estou falando para vocês uma prática que tem acontecido. Eles deixam de pagar uma coisa para pagar outra. Eu sei que isso aconteceu, né, exatamente nessa questão envolvendo aí o José Martínez. Eles tinham a grana para pagar o time dos Estados Unidos, mas preferiram tomar o transfer ban do que atrasar os salários dos atletas. E agora vai saber, né? Eu poderia até, por isso que aqui não tem nem aumenta nem inventa, né? Eu poderia falar, foi isso, não sei. Eu estou, né, levantando uma questão que pode ser. Eles estão deixando de pagar o elenco agora para pagar dia 12, mas talvez nem seja isso. Talvez dia 12 não pague o Tadieres, tome o segundo transfer ban, salário atrasado e tá tudo lascado. Meu amigo, é difícil saber o que está acontecendo, né? Mas o Corinthians não anda para frente. Enquanto isso, o executivo de futebol está viajando nos Estados Unidos, né? Tá lá se preparando, não está passeando, né? Tá lá se preparando, né, para a vida profissional. Enfim, o Corinthians libera, porque o Corinthians é assim, né? Se o jogador quiser ir para o Catar também vai embora, pode viver seu sonho. O Corinthians nunca muda. O Corinthians nunca muda. Né? E as próprias pessoas que eram para ajudar, né, estão aí vazando que o salário está atrasado. Bom para os jornalistas, né? Eu nunca vou reclamar da notícia ser vazada. Mas a gente sabe o que está acontecendo nesse Corinthians, hein? A gente sabe quem, né? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Quero começar falando sobre as expulsões, né? Eu já trouxe para vocês no Blend da Manhã. Aliás, você viu o Blend da Manhã? Tem Blend da Manhã, em Corinthians recusando jogadores de beirada de campo e muito mais. Lá Zenit para cima do Guinegão. Dá uma olhada no Blend da Manhã. Então eu vou avançar aqui nos que foram expulsos. Não vou citar porque você vê no outro Blend, né, os que foram expulsos lá, tá? O Claudinei Alves e o Valmir Costa, ex-dirigentes das categorias de base do Corinthians, né, eles foram lá, estiveram à frente, né, junto com o Chicão, na gestão do Augusto Melo, tá? Eles foram expulsos do quadro associativo do clube pela Comissão de Ética dos Associados. É bom a gente deixar claro aqui que eles não foram expulsos pela má gestão, então o Chicão não tem nada a ver com isso, né? Má gestão é uma coisa, não fez um bom trabalho é uma coisa. Eles foram expulsos porque estavam envolvidos, segundo aí, né, as apurações, nos acontecimentos do dia 31 de maio de 2025, que foi aquela invasão, né, quando o grupo de associados e conselheiros invadiram, né, o Parque São Jorge, a sala da presidência, para tentar colocar o presidente Augusto Melo de volta no poder, que tinha sofrido um impeachment. Por que eles foram expulsos direto e não passaram pelo conselho? Porque quando eles cometeram o ato, né, supostamente cometeram esse ato de invasão, eles ainda eles não eram conselheiros e não eram mais dirigentes do Corinthians. Então, eles foram denunciados, na verdade, né, pela Comissão de Ética dos Associados. Agora, eles podem recorrer, e aí sim vão ser levados a plenário no Conselho, para o Conselho, né, votar se vão manter a expulsão ou se retiram a expulsão, então vai ter a votação. Tá certo? Então, eles vão ter a chance de recorrer agora e isso vai ser levado à votação no Conselho, mas foram expulsos aí pela Comissão de Ética dos Associados. O Claudinei Alves, né, que na verdade é um camarada que eu nunca conversei com ele, né? Enfim, acho que ele nem gosta de mim, já fiz críticas ao trabalho dele, como do Valmir, mas eu sou um cara justo, velho. Ele soltou uma nota oficial, né, e ele meio que caiu atirando, e ele tem razão no que ele está falando aqui, porque ele diz o seguinte: eu fui acusado de invadir a sala da presidência, fato que jamais ocorreu, quem me conhece sabe, tal, mantive todos os departamentos, beleza, tá? Agora aqui, essa parte aqui, o que mais me causa estranheza é observar que outras pessoas envolvidas nos mesmos acontecimentos receberam penalidades significativamente mais brandas, como advertências ou suspensões. Diante disso, surge um questionamento legítimo: por qual motivo apenas eu fui submetido à penalidade máxima? Hein? Não busco privilégios nem tratamento diferenciado, defendo apenas que haja coerência, proporcionalidade, né, isonomia e justiça na aplicação de qualquer medida disciplinar.
todo associado tem o direito de ser julgado de forma imparcial, com base em fatos concretos e observando os princípios da ampla defesa e do contraditório, tá? É, cara, ele tem razão no que ele tá falando. Você vê como eu sou um cara justo, viu, Claudinei? O Claudinei não deve nem gostar de mim, nunca falei com ele. Ele tem razão. Se for para expulsar um, tem que expulsar todos. Porque alguns são punidos, advertidos, ou não acontecem nada, aliás, e outros são expulsos. Enfim, se tem mais envolvidos e que estavam ali fazendo a mesma coisa que o Claudinei e o Valmir ou não estavam, enfim, eles têm que ser punidos também, têm que ser expulsos também. Então, meu amigo, o certo é o certo, eu concordo aí com o Claudinei. Agora cabe aí comissão de ética dos associados, do conselho, estarem apurando e ver realmente, porque outros receberam penas brandas e agora levaram o Claudinei ao plenário e perguntar para ele falar no microfone lá quem são esses outros aí, porque eu também agora quero saber quem são, tá? Comenta aqui embaixo, deixa seu like. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.